Olá, que Deus te abençoe. Eu espero que você esteja muito bem. O assunto que eu quero compartilhar com você hoje é um assunto muito importante. Eu quero falar sobre teu destino, o teu propósito de vida. Você sabia que quando você nasceu, você já nasceu rico? Você já nasceu rica? Pois é, exatamente. Você já nasceu rico, você já nasceu rica. E talvez você nem se dá conta. Você sabe qual que é o bem mais precioso que você tem depois da tua salvação? É o teu destino, é o propósito de Deus na tua vida. Cada um de nós está nesse mundo com um propósito, com um destino. Tu não está aqui por acaso. Na hora que você nasceu, Deus te deu um presente. E o que acontece? Muitas pessoas não são conscientes dessa realidade e elas acabam perdendo coisas que Deus tem para elas. E não deveria ser assim, mas lamentavelmente é assim. E por causa disso eu acho uma pena que muitos pastores e muitas igrejas não falam sobre esse assunto, ainda que seja um assunto tão importante. Porque se as pessoas compreenderem o verdadeiro valor do seu destino, você pode crer, cada um tomaria decisões bem diferentes, com prioridades bastante diferentes. Vamos ler Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde está escrito: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você já se deu conta que os reis dessa terra, eles já planejam em certa parte a vida por seus filhos, por seus príncipes, por suas princesas? Você sabe por quê? Porque eles amam esses príncipes, essas princesas, e Deus é o rei de todo o universo. Ele também te ama e por isso ele te fez esse presente, porque ele quer o melhor para você. A Bíblia mesmo fala que os planos que Deus tem para você são de bem e não de mal. E eu quero que você viva esses planos que Deus tem para ti. Mas para isso, você vai ter que tomar escolhas. Existem dois homens na Bíblia. Um que conseguiu viver o que Deus tinha para ele e outro que não conseguia, que perdeu. Perdão, outro que não conseguiu e que perdeu aquilo que Deus teve para ele. Me refiro a José e a Sansão. Vamos olhar em detalhe cada um, a história de cada um, tá? Mas antes disso, eu quero ler outro versículo, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo anda em derredor, como o leão que ruge buscando a quem possa tragar. Você sabe por que eu quero primeiro falar sobre isso aqui? Porque é importante que você se dê conta. Nós temos um inimigo, e o inimigo é o diabo. O diabo não quer que você vive os planos e projetos de Deus em tua vida. Não é à toa que ele é chamado de inimigo. Ele é literalmente teu inimigo. A intenção do inimigo é matar, roubar e destruir. E tem pessoas que quando elas escutam isso, porque a Bíblia fala isso, né? Elas não sabem exatamente a que se refere. Mas se refere também ao destino. O diabo não quer que as pessoas vivem o destino que Deus tem para elas. E por causa disso, ele tenta lançar ataques espirituais. E um dos ataques mais comuns é a tentação. Ambos homens aqui foram tentados. José foi tentado, Sansão foi tentado. Cada um é tentado. Cada um é tentado em coisas pequenas, em coisas grandes. Cada um é tentado, sem exceção. José, Gênesis 39, versículo 10. Vamos ler primeiro esse versículo. Ela insistia com José dia após dia, mas ele se recusava. José, ele foi vendido para o Egito como escravo. E ele parou na casa de um homem chamado Potifar. Potifar tinha uma esposa, e a esposa se apaixonou por José. José era um homem, bem, um jovem, bonito,
atrativo, inteligente, e aquilo era beneficioso, né, para criar um cenário daquele. Então o inimigo ele usou aquele cenário, né, para tentar José. E José ele foi tentado várias vezes, né, porque a Bíblia fala em Gênesis 39, versículo 10, ela insistia com José dia após dia, mas ele recusava. Quer dizer, não foi só uma vez, foi várias vezes, né? Mas qual foi a atitude de José? Gênesis 39, 12 diz isso. E ele fugiu para fora. José não negociou com o pecado. Ele fugiu da tentação, ele fugiu do pecado. Olha só, a tentação em si não é um pecado. O pecado é quando alguém cai na tentação. E a tentação, bem, se consome, né? Quando a tentação vira mais. Aquilo já é pecado, né? José, ele fugiu da tentação e ele não caiu na tentação. Ele protegeu o seu destino. E é isso que nós temos que fazer também, diante de tentações. Tentação de falar algo errado, de fofocar, quem sabe, talvez até de roubar, tomara que não, né? Ou de fazer até uma coisa pior, igual nesse caso aqui. Cada um é tentado em alguma coisa, mas tem que fugir da tentação, porque a tentação pode ter um preço muito alto. O plano de Deus na vida de José foi evidente, tornar ele governador do Egito. Imagina se José tivesse caído nesse laço. Talvez ele teria sido preso e morto, executado no próximo dia, por imoralidade, por traição de confiança de Potifar, né? Então, poderia ter sido pior, né? Mas ele tomou a decisão certa e protegeu o seu destino. E mais na frente, ele conseguiu viver o que Deus tinha para ele. Sansão, ele foi bem diferente. Ele foi um homem que brincou com fogo. E ele brincou com fogo até se queimar. Juízes 16, 20. Sairei como antes, porém não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Você sabe o que significa isso? Sansão, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. E Dalila, ela foi de um povo inimigo. E a lei de Deus não autorizava pessoas assim conviverem junto, se relacionarem junto. Ele não se importou com aquilo. Ele foi e fez mesmo assim. Isso, obviamente, é contra a palavra de Deus. E, obviamente, quem vai contra a palavra de Deus está agindo errado. E isso acontece quando alguém não toma em conta a importância da palavra de Deus, quando alguém não tem em conta como que é Deus, sabe? E isso é um erro que não devemos cometer. Não devemos tentar torcer a palavra de Deus ou buscar algum argumento para ir contra, porque não vai funcionar. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele irá ceifar. A gente não pode zombar da palavra de Deus. Sansão brincava com o pecado. Ele se envolveu com Dalila e Dalila tentou descobrir o segredo da força de Sansão, porque Sansão era um homem muito forte. Sansão tinha um voto com Deus, um voto de não cortar o cabelo, porque a força de Sansão vinha do cabelo, literalmente. O que aconteceu? Ele abriu o coração para aquela mulher, que não foi uma mulher de Deus. Ele traiu o relacionamento dele com Deus por uma mulher. E o que aconteceu? Aquela mulher traiu ele, né? E Juízes 16, 21 diz: então os filisteus o prenderam, vazaram-lhe os olhos. Você sabe o que significa isso? Sansão ficou cego. E essa passagem aqui não é puramente literal. Ela também é metafórica, porque o pecado ele cega, ele prende alguém, a pessoa se torna prisioneiro, e ele humilha também. O pecado tem um preço muito alto. Cair em um laço do inimigo tem um preço muito alto. Aquilo foi um ataque espiritual também contra o destino de Sansão. Sansão cedeu.
ele foi preso e ele teve um fim muito triste. O plano original de Deus para Sansão era tornar a ele um juiz, mas ele se comportou totalmente errado. E é isso também o que acontece hoje em dia. Muitas pessoas, elas não sabem que Deus tem um plano, um destino na vida delas. E elas vivem de qualquer jeito. E acabam perdendo o que Deus tem para elas. Se nós queremos viver o que Deus tem para nós, existem 2 segredos. Segredo número 1, respeitar a palavra e viver uma vida baseada na palavra. Se Deus fala na palavra dele, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, o melhor é aceitar isso, porque é um conselho, é uma diretriz. Deus sabe o que é bom e o que é ruim. E ele sabe isso melhor que a gente. Eu tenho isso comigo. Se eu ler... Bem, se a Bíblia fala, Davi não faz isso, eu não vou tentar ir contra aquilo, porque eu sei que não daria algo bom. Daria um problema. Segundo pilar que você deve ter é tomar todas as decisões da tua vida baseadas, bem, na palavra de Deus, obviamente, mas também no teu destino. Tudo que você decide tem que estar em harmonia com o teu destino, com o propósito, com os planos de Deus que Deus tem para a tua vida. Se você não sabe qual que é teu destino, qual que é teu propósito, só tem um segredo para você descobrir. Se acercar mais a Deus em oração, em leitura da palavra, respeitando princípios que Deus vai te revelando, coisa após coisa, após coisa, após coisa. E você vai começar a saber, tá, isso é o plano de Deus para minha vida familiar, isso é o plano de Deus para minha vida profissional, esse é o plano de Deus para o meu ministério, e essas coisas, né? Deus te vai revelando pouco a pouco, porque é assim que funciona. E quando você saber o que é o que, você toma decisões em base daquilo. Então, 2 pilares: palavra de Deus e destino. Essas são as bases que você deve ter para tomar as tuas decisões. Eu espero que essa palavra ela foi uma bênção em tua vida. Eu tenho certeza que ela foi uma bênção. Eu tenho certeza também que ela vai ajudar muitas pessoas. Então, pega o link desse vídeo, compartilha com os teus amigos, compartilha com o grupo da igreja. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente e fique na paz.